Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Centro Universitário Inter-Unita. Nós estamos iniciando, nesse momento, o estudo sobre as cartas joaninas. O objetivo desse estudo será apresentar uma introdução a essa carta, né? Não é possível, na disciplina, fazermos uma abordagem completa, né? Mas é possível fazermos, melhor dito, uma boa introdução, que através dessa introdução você possa avançar nos seus estudos. Nós temos dois materiais à nossa disposição. Temos um material didático, né, preparado pela nossa equipe, que está disponível, né, aqui no AVA, e temos outro material, que é o material que nós iremos apresentar aqui, né, iremos ler, que esse material talvez em todos terão acesso, né, é um material de uma editora chamada Juerp, que foi editora da Igreja Batista, e que infelizmente, não sei os motivos, mas fechou, e deixou uma lacuna muito grande no mercado editorial teológico no Brasil, né? Porque nós aqui no Nordeste, boa parte da nossa formação vinha muito através desses livros batistas, né, as igrejas da linha histórica, né, e mesmo as pentecostais, neopentecostais, bebiam muito dessa fonte, né, de livros de grandes escritores europeus e americanos e também brasileiros, né. Então, esse material está aqui, foi escrito pelo Dr. Hale, né? E David Hale, né? Era um americano que veio trabalhar aqui no Brasil. Eu não sei se ele escreveu esse livro quando estava lá ou quando estava aqui, né? Eu sei que é um livro antigo, em termos de edição, né? Da década de 80, alguma coisa, mas o conteúdo é maravilhoso, né? Então, nós iremos fundamentar a nossa exposição nesse material. Tá certo? Então, no curso de grego, vocês podem encontrar lá, nessa disciplina de grego, que nós fizemos uma leitura no texto grego. Então, se você quer ter uma certa intimidade, né, a mais com essas cartas, você vai lá, vai encontrar que nós fizemos uma leitura, né, em todas essas cartas, as 3 cartas joaninas, né? E talvez, né, eu estava planejando, né, no momento que estou apresentando essa aula, estava planejando também para apresentar uma análise morfológica, né, sintática desse texto, né. Nessa disciplina, nós iremos apresentar introduções, né, mas iremos também deixar à disposição de vocês um breve comentário teológico de cada uma dessas cartas, né, capítulo por capítulo, né. Esse material é um material adicional, porque o material central é a introdução, né? Porque todos os livros eles são apenas introduzidos, né? E talvez também possamos fazer, nesse material adicional, uma exegese, né, alguns textos aí dessas cartas, que tem algumas coisinhas aí interessantes, que a gente poderia apresentar. Como também a parte crítica, né, de manuscritos, né, que isso não entra realmente, infelizmente no Brasil, não entra na grade curricular, mas o UNITA vai oferecer isso para você de graça, né, vai incluído aqui no nosso pacote acadêmico, tá certo? Essa oportunidade de você conhecer um pouco da crítica textual, né, dos manuscritos, no que diz respeito a essas 3 cartas, e vocês terem uma ideia ali, logicamente que seria interessante que você já tivesse tido a oportunidade de conhecer um pouco da crítica textual, tá certo? Porque conhecendo um pouco da crítica textual, você vai entender mais coisas. Mas se você não fez isso, esse material também vai possibilitar você ter mais alguns detalhes. Aqui, nesse livro didático, nesse livro do David Hale, ele apresenta também uma breve introdução à crítica textual do Novo Testamento, que nós iremos apresentar isso em outra ocasião, né, e talvez já temos apresentado, né, nesse momento que você
estiver assistindo, e aí você vai ter elementos que, na verdade, eu não tive na minha formação teológica, né? Isso aí eu tive que conseguir até no doutorado, esses materiais, né? Mas vocês aqui estão tendo realmente a oportunidade de ter um curso de alto nível, com conteúdo que eu desafio vocês a encontrarem algo parecido no curso à distância e também presencial aqui no Brasil. Realmente, o INTA está de parabéns pela essa estrutura. Ok? Então, você tem um texto grego, você tem um texto grego lido em velocidade normal, em 2 versões, você tem um texto lido por mim, de forma didática, né, palavra por palavra, tal, ali, tá certo? E você vai ter também essas 2 últimas, eu falei, a parte da crítica textual e também a parte da morfologia dessas cartas, né? Então, você vai virar especialista, sem dúvida alguma, só com esse material. Ok? Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui, pessoal. Aqui está o nosso material didático, né? O material que vocês têm disponível, né? No material do AVA, né? Que foi escrito pelo... Então, vou apresentar para vocês aqui, né? Tem de forma bem didática, tá um material muito bom, e aí vocês terão esse material e nós iremos apresentar esse outro material adicional para que você aqui, né, tá bem sintético, né? Porque realmente essa disciplina, ela pode ser que entre na disciplina chamada Carta Apostólica, ou pode ser que elas entrem apenas numa disciplina chamada Cartas Joaninas, ou pode ser que ela entre também na introdução do Novo Testamento, ou também a outra possibilidade é que ela entre nas chamadas cartas apostólicas, né? E tem as cartas universais, né? Também entram nessa categoria, né, de cartas universais, que são aquelas cartas que não são paulinas, né? Ou seja, que não foram escritas por Paulo, né? Mas seja qual for aí a categoria da grade, né, onde ela for entrar, realmente um estudo fascinante e um estudo importante. Então, estou passando aqui só para vocês olharem o material e começarem a ler, né, a ler para que vocês... Isso é um material bem sintético, porque realmente é muita coisa, né? Tá certo? Então, outro material, pessoal, é que eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesse pequeno mapa aqui, né? Por que isso aqui é importante, né? Porque esse mapa, ele mostra a terra de Israel, né? E é um mapa um tanto topográfico, ou seja, mostra um pouquinho da geografia, né, de Israel, e a parte que é mais, digamos assim, essa parte verde, né, que é a parte da província romana, né, como se poderia dizer, né? Bem, mas o que nos importa aqui é mostrar que a mensagem do Evangelho, ela nasce aqui, né? Ela nasce aqui e vai se expandir, né? Jesus nasceu aqui, aliás, viveu, né, no norte, nasceu no sul, mas viveu no norte de Israel, né? Nasceu aqui, né, no norte, no sul, né, em Belém, e Bethlehem, né, como eles chamam hoje, e viveu praticamente a maior parte da sua vida aqui, nessa região, que é, na minha opinião, a parte mais bonita que tem Israel, né? Jesus foi sábio até nisso, né? Tá certo? Então, a, a geografia de todas as cartas, né, de Paulo, e toda a literatura do Novo Testamento, ela circula nesse espaço, né? Do espaço do antigo Império Romano, né? Então, é bom que você se familiarize, né, com isso aqui, porque essas cartas de João, como o Evangelho, tinha a ver com o debate filosófico, teológico que ocorria neste mundo aqui, circulava nesse mundo greco-romano, entendeu? Então, quanto mais você conseguir informações acerca dessa geografia, acerca dessa cultura, né, acerca da filosofia e da teologia que
que circulava da época, acerca do judaísmo, das religiões pagãs, a sua compreensão acerca dessas cartas vão aumentar significativamente, tá certo? Então, o material de grego nós já temos, né? O material, digamos assim, linguístico, e agora esse introdutório, vai realmente oferecer as condições necessárias para você fazer uma boa análise dessas cartas. Eu trouxe aqui para que vocês olhassem, né? É uma fotografia, né? Uma imagem de um manuscrito da primeira carta de João. Né? Então, só para que vocês tenham assim, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu me emociono muito, né? Quando eu vejo esses manuscritos, né? E a gente saber que tem uma historicidade, né? Que tem uma história de espiritualidade, de conflitos, né? De limitações humanas nas cópias, né? De falhas, de acertos. Realmente, eu como filólogo, né? Teólogo e filósofo, são as minhas formações, eu fico fascinado com isso, né? Fico fascinado e quando também estudo filosofia da mente e psicanálise, e eu fico imaginando a mente de quem escreveu essas coisas, quem copiou, né? Então, é realmente algo maravilhoso, né? Aqui nós temos um outro manuscrito, do Evangelho de João, agora da segunda carta, né? E aqui o da terceira carta, que geralmente é um papiro chamado papiro 74, onde tem praticamente todas as cartas joaninas, né? Estou trazendo isso aqui só para a gente, deixa eu fechar isso aqui, né? Para a gente ter uma visão, né? Então, as cartas, principalmente de João, elas circulavam primeiramente nessa área aqui, que a gente chama de Ásia, né? Deixa eu colocar aqui, ver se consigo uma canetinha amarelinha aqui. Essa parte aqui, pessoal, né? Essa parte aqui, ela foi uma parte muito importante, entendeu? Deixa eu pegar aqui, Maria. Foi uma parte muito importante. Vou pegar aqui, olha. Isso foi uma parte muito importante, isso aqui. Estou colocando bem grosso aqui para ficar mais visível, né? As cartas do Apocalipse, né, foram escritas. Acho que eu tenho um mapazinho aqui. Tenho aqui, ó. A carta do Apocalipse, né? E o mundo de João tem muito a ver com esse espaço aqui, né? Tem muito a ver com esse espaço, né? Então, deixa eu tirar aqui, porque senão daqui a pouco quando eu for escrever, vai ficar pronto. Aqui. Tem muito a ver com esse espaço geográfico aqui, entendeu? Do mundo onde João, Paulo viveram evangelizando, né? Pedro, etc. Então, a gente não pode perder de estar lendo essas cartas como se fosse algo isolado, do tempo, do espaço, da cultura, não. Isso aqui, você que tem em suas mãos, não importa a versão da Bíblia que você tenha, mas você deve se lembrar que por trás disso aí existe uma historicidade, existe algo muito importante. Tá ok? Então, isso aqui é só para que a gente tenha uma ideia, né? E vamos partir agora para a leitura e comentário deste livro que nós estamos falando aqui, né, que é a introdução ao estudo do Novo Testamento. Então, vamos aqui para a introdução às epístolas joaninas, né? Então, vou ler bem rapidinho e vou comentando algumas coisas. 5 livros do Novo Testamento são atribuídos ao apóstolo João: o Evangelho de João, o Apocalipse e as 3 chamadas epístolas de João. Esses 5 livros, conhecidos como a literatura joanina, contêm os 3 tipos de literatura encontrados no Novo Testamento. Quais são? Tem aqui a parte histórica, a parte epistolar, que é a parte de cartas, né? E a parte do Apocalipse, né? Que é a literatura profética, né? As 3 epístolas, né, que é na história que não tenha também coisas proféticas, né? E não é também que na parte de Apocalipse não tenha coisas históricas, né? As 3 epístolas estão incluídas no grupo de escritos neotestamentários denominados de epístolas gerais, né? Também chamadas de católicas, né? Essa classificação pode ter sido útil para separar e identificar os vários livros do cânon,
Mas as 3 epístolas, na realidade, não incidem na categoria gerais universais católicas. Por quê? Porque ela não preenche aquelas categorias de saudações que havia nas cartas, etc. É como a Epístola aos Hebreus, né? Que foge completamente de uma estrutura de carta, né? Parece mais um discurso, alguma coisa assim, um tratado teológico, né? A primeira não tem característica costumeira de uma carta, ou seja, identificação introdutória do autor e receptores, encerramento com despedida. E a segunda e a terceira são breves, pessoais e dirigidas a leitores específicos. Aí sim, né? As 3 epístolas são fortemente reminiscência do Evangelho de João. A gente percebe isso pela linguagem, né? Desculpa. Como este, nunca cessaremos de fazer arder os corações dos cristãos com o tema central do amor. Que o amor realmente é um dos temas prediletos de João, né? Como o quarto evangelho, elas são de estrutura simples, mas de pensamento profundo. A teologia e o pensamento dessas epístolas tornam-nas importantes no estudo do Novo Testamento e mostram as ameaças de heresia e do abuso de autoridade. Então, veja aqui, pessoal. Ameaça de heresia e abuso de autoridade. Como fazem poucos livros do Novo Testamento. Né? Então, avançando aqui um pouquinho mais. Estou lendo um pouquinho rápido, porque realmente é necessário. Né? As relações dos escritos joaninos. Relações entre as 3 epístolas. Que as 3 epístolas provêm do mesmo autor é evidente mediante uma leitura cuidadosa. Né? As irmãs gêmeas, segunda e terceira de João, com certeza têm o mesmo autor, que se denomina o ancião. Né? As comparações dessas 2 epístolas mostram tão conclusivamente quanto possível, com um material tão sucinto, o mesmo autor, conforme 2 de João 1, 3 de João 1, 2 de João 4, com 3 de João 3, né? 2 de João 10, 11, com 3 de João 5 e 6, 2 de João 12, com 3 de João 13 e o verso 13 e 14, né, que não tem capítulos, né, a segunda e terceira. A terceira epístola foi endereçada ao indivíduo, e isso pode explicar suas diferenças com a segunda epístola, que foi escrita a uma audiência mais ampla, uma igreja. Né? As semelhanças entre as 2 só podem ser explicadas como ambas sendo provenientes da mesma mão, precisamente porque o assunto e o número de leitores são tão diferentes. Quando essas 2 cartas, e mais particularmente a segunda de João, são colocadas no estudo comparativo com a primeira carta, é mais extensa, dificilmente se pode duvidar de que todos provieram de um mesmo autor, pessoal. Essa é a nossa crença, né? É a crença do autor e também a nossa, né? Comparar, se você comparar aqui, 1 de João 1, 4, com 2 de João 12, 1 de João 1, aí aqui vem as comparações, né? Você pode fazer. Dos 3 versículos de 2 de João, pelo menos 8 podem ser combinados com versículos de 1 de João. É inescapável o fato de que todas as epístolas vieram da mesma mão. Então, o que o autor acredita aqui é também o que eu particularmente acredito. Né? Então, vamos ver agora as relações com o quarto evangelho. Né? A relação dessas 3 epístolas com o quarto evangelho. Que existe uma grande semelhança do pensamento entre as epístolas e o quarto evangelho é logo evidente a cada leitor. O quadro a seguir dá alguma ideia, veja aqui que a ideia aqui ainda se escrevia com acento, né? Das ligações mais evidentes entre essas epístolas e o evangelho. Por exemplo, no evangelho, se você vê aqui, evangelho no capítulo 2, verso 22, se você compara com essas outras partes das cartas, você vai sentir semelhança não apenas de linguagem, mas também até mesmo de palavras, né?
Não apenas de forma, mas também de conteúdo, de semântico. A importância da informação contida neste quadro está na brevidade da segunda e terceira epístolas. Além dessas semelhanças no vocabulário, veja, semelhança no vocabulário, fraseologia e sintaxe. São três coisas aqui importantes, viu? Vocabulário, fraseologia e sintaxe. Está a atmosfera que permeia todos os quatro escritos. Então, que atmosfera é essa aí? É aquela tensão, né, de heresias se impressionando a igreja, né? Indivíduos que não estavam negando a divindade de Cristo, né? E coisas dessa natureza, né? E as tensões também de relacionamentos, né? Sem dúvida alguma, porque João enfatiza muito isso, e o Evangelho de João também enfatiza muito essa questão da divindade de Cristo, né? Da sua encarnação e também das relações de afetos, né? Que são uma das características da religião cristã. Quando se lê esses quatro livros, sente-se que o mesmo autor está por trás de cada um. Será notado, de acordo com o quadro acima, que essa semelhança entre o quarto evangelho e o primeiro de João foram limitadas àquelas em comum com uma das outras ou ambas as outras epístolas. Isso foi feito porque a listagem das ligações estreitas entre a primeira epístola e o evangelho seria muito grande, e além do alcance desse capítulo. Uma lista completa das semelhanças e diferenças pode ser encontrada no antigo, mais valioso e excelente comentário sobre o texto grego de Alan Brukin, a Critical and Exegetical Commentary on the Epístola Joanina, né? Joannes Epistles. Um comentário exegético sobre as Epístolas Joaninas. Essas semelhanças são encontradas em palavras, veja aí, grupos de palavras, conceitos e estilos. Está vendo aí, pessoal? Palavras, grupos de palavras, conceitos e estilos. Dionísio de Alexandria, em cerca de 265, na nossa era, concluiu da concordância no uso vocabular, o teor do pensamento, que esses dois escritos, 1 de João e o Evangelho, tiveram que vir do mesmo autor. Perceba que o autor enfatiza isso aqui, o mesmo autor. Né? Preservado em Eusébio também, né, na história eclesiástica, e aí está a descrição do livro. Todavia, essas palavras, essas próprias semelhanças, talvez apontem para a obra de outro escritor, um imitador. Isso aqui já vem a parte da hipótese, né? A crítica moderna faz muito uso das ligações à luz das diferenças. É dito que, veja, ao invés de se preocupar com as semelhanças, não, se concentram nas diferenças, né? É dito que as diferenças no vocabulário, tanto 1 João quanto o Evangelho, contém palavras que não aparecem nos outros. E a posição teológica diferente de semelhantes formas do pensamento, uso de termos comuns como conteúdo diferente. Apontam para escritores diferentes. Por exemplo, aqui o Charles Dodge, né, a primeira epístola de João, e o quarto Evangelho, né? Deixa eu ver mais aqui. Combinados a esses argumentos, está a tendência na crítica moderna de atribuir a composição do quarto evangelho a diferentes escritores. Veja, como se fosse uma obra de uma comunidade, não de um escritor. Né? Isso aí também fizeram com os escritos de Homero, né? Muitos críticos não querem aceitar que Homero tenha escrito, né, a sua majestosa obra. Mas vamos voltar aqui. O problema da unidade no quarto evangelho foi tratado acima, né? O autor cita aqui no capítulo 7º, né, deste livro, o Evangelho segundo João. E concluído que o apóstolo João foi o autor, com comentário adicional somente no capítulo 21 e o verso 24. Existem algumas diferenças linguísticas, veja, não se pode negar isso, né? Gritando. Entre 1 de João e o Evangelho. Não obstante, das 50 palavras, olha aqui, 50 palavras,
Em 1 de João, que não aparece no Evangelho, apenas 5 são de alguma significação. Mensagem, comunhão, que são a palavra mensagem, comunhão, propiciação, unção e iniquidade. Que essas palavras têm uma conotação teológica muito grande, viu, pessoal? Muito grande. Essas palavras têm um sentido teológico muito grande. Existem 813 palavras no Evangelho que não aparecem em João, logicamente, né? Não poderia também, né? Mas somente 8 são imprevisíveis por sua ausência. Logicamente, né? A palavra cruz, crucificar, discípulo, glória, glorificar, céu, lei e etc, né? Apesar que lei também aparece aqui, né? Ah, não, aparece a transgressão, né? Bom, mas vamos lá. Justamente com o uso destas palavras e outras de menor importância, está o uso de preposições, de partículas adverbiais, de conjuntivas, né? E aqui ela está falando aqui da parte do grego, principalmente, né? E verbos compostos, né? O quarto, após um estudo, um completo estudo dos escritos de Lucas, Evangelho e Atos, e das cartas paulinas, conclui que esse autor aqui no caso, né, conclui que estas diferenças entre 1 de João e o Evangelho podem ser explicadas pela diferença ênfase. Isso aqui é evidente, pessoal. Não se pode esperar que Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, né, que é um livro de narrativas, né, históricas, né, que ele vai usar o mesmo estilo que para escrever Levíticos, por exemplo, que é um livro de descrição de um ritual do santuário, né? Quer dizer, é totalmente diferente o gênero, né? E aqui também não poderia ser diferente, né? E o intervalo entre a composição entre esses dois escritos, ou seja, o 1 de João e o Evangelho. O tamanho da carta, em termos de vocabulário, deve ser levado em consideração em qualquer estudo comparativo com um livro mais extenso, né? Então, lógico, essa diferença entre algumas páginas e o livro mais extenso, lógico que vai ter uma diferença de vocabulário significativa. Os críticos, todavia, colocam maior ênfase nas diferenças. Veja, eles não estão preocupados com as semelhanças, mas sim com as diferenças, supostamente teológicas. Como as semelhantes reconhecidas como válidas, disse que as diferenças de conteúdo, de pensamento, demandam um escritor diferente. E são assuntos diferentes, então eles querem dizer que são autores diferentes. É um argumento muito fraco, né? Talvez um que, tendo o outro escrito diante de si, tenta imitar o outro autor. Os escritos parecem concordar que existem, basicamente, 4 diferenças que mantêm eles e não podem ser explicadas. Por a escatologia, a morte de Cristo, o Espírito Santo e a centralidade de Cristo, né? Então, vamos avançar aqui. Deixa eu só olhar aqui uma coisa, viu? Pronto. Ok, eu vou dar uma paradinha agora, pessoal. A gente vai parar aqui, para não ficar muito longo, né? Vamos dar uma paradinha aqui. E daqui a pouco voltamos para continuar aqui a nossa introdução a essa carta maravilhosa, que é a carta, as cartas, né? Carta não, as cartas joaninas. Ok? Um forte abraço, daqui a pouco a gente se vê.